Pai, nós rendemos graças a Ti, Pai, Te agradecemos por esse tempo, Te agradecemos por cada instrução, por Tua palavra, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, nos ajuda a compreender, Senhor, esse estudo escatológico, as profecias, não para que tenhamos medo, mas tenhamos mais temor, Pai, mais desejo, mais vontade de buscar, de Te servir, pois sabemos, Pai, que nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas, mas é o fim para essa terra, Pai, mas haverá um novo céu e haverá uma nova terra, como diz lá em Apocalipse. Feliz aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, Pai, e terão direito de participar da primeira ressurreição para a vida eterna, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais e me ajuda a ensinar com simplicidade, de uma forma que todos possam compreender, Pai. Eu oro, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Antes de sentar, dê uma boa noite a seu irmão. Aumente só um pouquinho o meu. Pode também dar um abraço, um aperto de mão, tá certo? E continuando da semana passada, eu estou também aqui falando bem rapidamente para a gente poder entrar na ressurreição dos mortos. Continuando, 2 Coríntios 5, 6 a 8. Deixa eu ver aqui. 5, 6 a 8. Na ACF. Eu não sei se tem essa versão aí. Tem ACF? Só concluindo aquela parte sobre os mortos, que morrem depois da cruz. Quem lembra? De Adão até a cruz, todos que morriam iam para onde? O Hades. Vocês estão lembrados não, irmãos? Então vocês não estavam prestando atenção não, era? Todos que morriam, desde Adão até a cruz de Cristo, ia para onde? Para o Hades, que é o inferno. Amém? Mesmo aqueles que adormeceram, morreram e creram nas promessas que foram salvos, ia para o Hades, mais um lugar de separação, separado do tormento. Não foi assim que a gente estudou? E de Cristo da cruz, da morte e ressurreição de Cristo, aqueles que morrem em Cristo vão para onde? Para o paraíso, justamente. E os que morrem sem Cristo, depois da cruz, vai para onde? Para o inferno. Então 2 Coríntios 5, 6 e 8 diz assim: de sorte que andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo e habitar com o Senhor. Poxa, colocou não? Travou de novo, foi? Foi, Tiago? Pronto, eu vou ler aqui, enquanto eles ajeitam. 2 Coríntios, vê se está a mesma versão, não é a mesma versão não. De sorte que andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo e habitar. Vamos ler todo mundo? Por isso estamos sempre em bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Pode pular, tem que ser rápido. Porque andamos por fé e não por vista. É porque esse versículo, a versão está diferente da que eu estou lendo. Mas é isso aí. Volta novamente para o versículo de cima. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Colocar o Almeida corrigir, a Almeida ARA. Colocar RA. Isso foi Paulo que falou, viu? Lembrando que eu estou no estudo. Quem está no estudo aqui? Você precisa se esforçar para aprender, viu? Vamos lá, todo mundo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Então, enquanto eu estou dentro do corpo, pode repetir, enquanto eu estou dentro desse corpo, eu estou longe do Senhor. Quando eu saio de dentro dele, eu vou para onde o Senhor está. Isso é só aquela comprovação da existência do Espírito
após a morte. O versículo seguinte diz o quê? Pronto, era só isso. Filipenses 1, 21 e 23, precisa abrir não tem essa versão aqui, mas nota aí, você confira em casa. Porque para mim, Filipenses 1, 21 ao 23. Filipenses 1, 21 ao 23. Porque para mim o viver é Cristo. Quem fala é Paulo. Para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se eu viver na carne, por que Paulo diz viver na carne? Quem sabe dizer? Viver na carne é viver dentro do corpo. Enquanto nós estamos vivendo dentro do corpo, estamos vivendo na carne. Agora existe uma interpretação de você falar assim, viver na carne, viver no mundo. Mas só que não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando assim, que enquanto ele vive em Cristo, que viver é ganho, mas se viver na carne me der frutos da minha obra, não sei o que eis de escolher. Primeiro ele começa assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, viver na carne, ou seja, estar dentro do corpo. Não sei o que hei de escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. O versículo 23, pode colocar. Paulo diz assim, que estava com desejo, ele estava na terra vivo, e ele estava dizendo assim, eu estou com desejo de partir e estar com... Participa, irmão, por favor. Partir e estar com... Porque isso ainda é muito melhor. Então significa que quando a pessoa morre, ela parte para estar com Cristo. Hoje, depois da morte e ressurreição, as portas do paraíso foram abertas para todos os santos. Quem é os santos? Digo, os santos somos nós. Outro texto testifica em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Versículo 9 e 10. Apocalipse 6, 9 e 10. E havendo, eu preciso ler muitos versículos, irmão. Muitos versículos. Você tem que amar ler versículos, amar ler a Bíblia e se esforçar para aprender, viu? E havendo aberto o quinto selo, esse texto aqui está falando justamente da grande tribulação. Havendo aberto o quinto selo, porque o selo se abre na grande tribulação, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. O que foi que João viu? As almas de quem estava morto. Então significa que a alma estava viva. Morto no significado só da separação do corpo. Então ele viu as almas dos que estavam mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Foram os santos, as pessoas, os judeus que se converteram, os gentios que vão se converter na grande tribulação sem negar a sua fé. Quando Jesus falou para Lázaro, que ele disse assim, não precisa abrir não, Lázaro, ele disse assim, depois de dizer isso, continuou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que Lázaro estava dormindo? Sim ou não? Não, irmão, a palavra dormir, nesse sentido, é usada como uma figura de linguagem chamada eufemismo. Uma figura de linguagem. Quando você vai dar uma notícia de alguém que morreu, você não vai chegar, ei, fulano morreu. Você chega, né, dizendo, olha, Deus recolheu e hoje ele está no paraíso, se ele tivesse sido salvo, amém. Mas você vai falar de uma forma com sabedoria. Então era justamente isso que Jesus estava tratando e Jesus estava falando. Até aí está dando para entender? Pronto, então vamos entrar agora na ressurreição dos mortos. E eu vou falar sobre a ressurreição dos mortos cronologicamente. Todo mundo vai ressuscitar aqui, tá certo? Todo ser humano vai ressuscitar. Amém? Então, quem foi a primeira pessoa? Porque existe a ressurreição dos mortos no sentido da pessoa orar e ressuscitar. Lázaro foi ressuscitado, não foi? Mas ele não voltou a morrer novamente? Só que esse tipo de ressurreição que a palavra trata, esse tipo de ressurreição aqui, que todos vão participar, significa a ressurreição eterna. Deus não fez o homem para ser destruído.
Deus fez o homem para viver eternamente. Deus nem fez o homem para viver como anjo, só em espírito. Por isso que o paraíso é uma temporada. Por isso que Apocalipse fala da nova terra. Então, tem gente que pensa que vai viver a vida toda no céu. Não vai. Para que ele ia fazer a nova terra? Não era? Para que ele ia fazer a nova terra se todo mundo fosse viver no céu a vida toda? Só de enfeite? Não está escrito lá em Apocalipse? Então, nem Deus fez o homem para viver só em espírito. Deus fez o homem para habitar dentro de um corpo. Então, não se preocupe. Por mais que você separe-se do seu corpo, um dia você vai receber de volta. Agora, a questão é, você vai receber de volta na primeira ou na segunda ressurreição? Não, irmão, na primeira. Porque a Bíblia diz que felizes aqueles que participaram da primeira ressurreição. Amém? Agora, a primeira ressurreição, ela está dentro de um pacote. Ela acontece gradativamente. Quem foi o primeiro homem a ressuscitar com o corpo glorificado? Não foi Jesus? Está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 20 ao 23. Precisa abrir não. Note aí para a gente ir adiantando. Você nota, os que eu achar mais interessante de abrir o texto todo, eu abro. Tá certo? Para nós ir ganhando tempo. E você nota e testifica em casa. Por quê? Possa acontecer de eu mandar 5 mensagens daqui para amanhã, para 5 pessoas. Eu escolher 5 pessoas e dizer, o que foi que eu falei no culto hoje? Deixa eu ver. O pastor passou um vídeo, eu me lembro de um vídeo lá, o povo com medo, daquele louvor. Eu posso mandar 5 mensagens para saber o que foi que eu falei. Me cite pelo menos 2 versículos que eu falei. Você saberia dizer? Então a Bíblia diz, só abra texto quando eu mandar. Eu não estou fazendo aqui uma jogada não, viu? Pelo amor de Deus, é para a gente ganhar tempo, mas note os textos. 1 Coríntios 15, eu vou fazer um resumo desses 3 versículos. 1 Coríntios 15, 20 ao 23, lá você vai encontrar, dizendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos e que foi a primícia dos que dormem. O que é a primícia? Diga primeiro. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Pastor, por que eu preciso saber que Jesus ressuscitou dos mortos e foi o primeiro? Irmão, isso é a base da nossa fé. Se eu não souber e tiver convicção que Jesus ressuscitou dos mortos, vamos para as festas, vamos comer e vamos beber. Vamos nos prostituir, vamos fazer tudo que a carne quer. Por quê? A única coisa que a gente vai ganhar é o que tem aqui nessa terra. Se eu não tiver o entendimento de que Jesus ressuscitou dos mortos. Já não interpretar errado o que eu estou dizendo. Eu preciso entender por que Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Quando eu olho para Jesus e sei que ele ressuscitou dos mortos, isso me dá a convicção que eu vou ressuscitar também. Porque se ele não ressuscitasse, ninguém ressuscitaria. E Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. E corpo glorificado, diga, come, bebe, voa. Irmãos. Eu vou provar para você. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, que os discípulos estavam lá pescando, ele estava fazendo o quê na beira da praia? Um churrasco com peixe. E você acha que ele não comeu, não? Comeu. Porque corpo glorificado, quando a gente entrar dentro do milênio nessa terra, com corpo glorificado, a gente vai usufruir também das comidas. Agora olha para sua irmã e diga assim, mas não vai ter exagero não, viu? E graças a Deus que a gente vai entrar tudo sarado. Tudo com aparência jovem. Por que os discípulos, quando Jesus ressuscitou, muitos deles não reconheceram? Porque ele ressuscitou com o corpo glorificado. Amém? Então havia um pouco de diferença na aparência dele.
Mas ele ressuscitou com o corpo glorificado. Quem lembra que quando os discípulos estavam trancados, com medo, após a morte de Jesus, eles não tinham visto ainda que Jesus ressuscitou. Maria Madalena tinha visto, alguns tinham visto, as mulheres, né? Porém, alguns não tinham. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos com as portas trancadas. Trancadas. E Jesus passou entre as paredes. Diga corpo glorificado. Diga corpo glorificado terá poderes sobrenatural. E não era espírito não, viu? Porque Tomé duvidou e ele disse, topa aqui para ver. Não é espírito não, tem carne. Só que é uma matéria diferente. O apóstolo Paulo diz que existem corpos celestes e corpos naturais. E há uma diferença, ele cita até assim na carta aos Coríntios. Assim como o sol é diferente da lua, os corpos espirituais são diferentes dos corpos naturais. Diga, eu vou ter um corpo espiritual. Diga, perfeito, forte e com poderes sobrenatural. Agora imagine Jesus governando lá, porque a cidade que ele governará, todas as nações, será em Jerusalém, a cidade profética. E imagine ele colocando, Pastor Diego, você vai governar lá na África. Governe aquela nação ou aquela cidade. Você vai trabalhar, você vai desenvolver esse projeto espiritual de evangelização, porque haverá evangelização no milênio. Haverá, porque muitas pessoas que passaram da grande tribulação dos 7 anos, muitos vão morrer, mas muitos vão conseguir passar com vida. E muitas pessoas, a Bíblia diz que nós vamos estudar no milênio bem detalhadamente, a Bíblia diz que dentro do milênio vai haver pessoas nascendo. Então vai ser preciso ser ensinada a palavra de Deus. Até porque no final do milênio o diabo não vai ser solto para tentar enganar, elas precisam ser evangelizadas e precisam serem experimentadas também quando o diabo for solto. Quem está conseguindo entender? Então o corpo ressuscitado, glorificado, ele não adoece mais, ele não morre mais, amém? Ele terá uma aparência jovem, não mais quem é velho vai se tornar com aparência. Diga, até para a velhice tem solução. Não é maravilhoso, irmão? Esse é o projeto de Deus, irmão. Deus não nos abandonou, não. É mentira. Quem disse que Deus virou as costas para os seus servos, ele não virou as costas. Ele está trabalhando, os anjos estão em movimento. Tudo está sendo preparado. Amém? Evidências bíblicas fala que comprova a grande tribulação e o governo do anticristo é o estabelecimento do templo. O templo de Jerusalém está há muitos anos que foi derrubado e nunca mais foi construído. Mas ele vai voltar a ser construído novamente. E quando o templo der início à construção, por que o templo precisa ser construído, pastor? Porque o anticristo vai sentar-se no templo de Deus aclamando ser seu próprio Deus. Amém? Então quando o templo for reconstruído, irmão, pode contar o relógio dos 7 anos da grande tribulação. Nós cremos, particularmente eu creio, ou ali no comecinho, eu acredito que ainda nós vamos começar a ver o templo sendo construído. E interessante, irmãos, que lá em Jerusalém, eles já estão preparando os utensílios, já estão fazendo criatório de carneiros, ovelhas que vão ser sacrificadas, que não pode ser qualquer tipo de pessoa, de cordeiro. E interessante também, irmãos, que vai voltar novamente os sacrifícios de animais lá em Jerusalém. A Bíblia fala sobre isso. Amém? Então, quando isso começar a acontecer, começou a grande tribulação. Mas enfim, eu não vou entrar agora não. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Isso você vai encontrar em 1 Coríntios 15, versículo 20, do 20 ao 23, que Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. Ele foi a primícia, ou seja, primeiro. E diz também lá,
cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus ressuscita primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda, referente ao arrebatamento. Glória a Deus. Então o que é que vai acontecer? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar exatamente no momento do arrebatamento. Exatamente no momento do arrebatamento. Amém? A Bíblia diz em Atos 2:24, abre isso aí, na versão NTLH, uma versão bem mais explicada, que eu achei interessante. Às vezes eu vou alternando a versão, porque eu procuro sempre tentar ensinar de uma forma mais simplificada. Atos capítulo 2:24, eu quero que você leia esse texto comigo. Olha. Vamos lá. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Ou seja, a morte não teve poder sobre Jesus. Lembra que eu falei no começo, é importante eu entender que Jesus ressuscitou, porque a minha fé vai depender da ressurreição dele. Mas como é que eu vou saber que ele ressuscitou se eu não estava lá? Como é que nós vamos saber? Como é que a gente resolve isso? Tem que crer pela fé. Quem foi que disse que tem que crer? Tá certo. Pela fé. Mas quais são as evidências que comprovam que Jesus ressuscitou? A Bíblia é um documento. Dentro da Bíblia, o que é que pode trazer como evidência da ressurreição de Jesus? Que eu posso confiar plenamente na minha vida? O Espírito Santo. Bora participar? O corpo dele não acharam. Amém? Irmãos, mas eu vou dizer a você. Primeiramente, eu acredito no Espírito Santo que vai trazer essa convicção no nosso coração. Mas eu posso afirmar que uma das maiores evidências da comprovação do que Jesus ressuscitou, eu vou te dizer o que foi. Vocês perceberam que os apóstolos, antes de Jesus ressuscitar, eles eram medrosos? Era ou não era? Até porque, quando Jesus foi pego, presta atenção, no jardim do Getsêmani, que ele ia ser preso, a Bíblia diz que todos abandonaram. Foi assim ou não foi? Pedro, quando alguém disse para ele, Pedro acompanhou até certo lugar no pátio, e alguém disse, ei, você é um deles. Aí ele negou 3 antes que o galo cante. Então todos se acovardaram. Todos negaram a ele. Todos estavam amedrontados. Quando Jesus morreu, antes da ressurreição, o que foi que eles fizeram? Voltaram para as suas atividades normais. A Bíblia diz que Pedro foi pescar. Então eles perderam as esperanças. A Bíblia fala até de 2 homens que caminhavam. Quem já viu uma pregação falando dos 2 homens que caminhavam na estrada para Emaús? Que eles iam conversando e de repente o Senhor apareceu e foi conversando com eles, andando e conversando. E eles falando lá, você não soube, os homens falam, você não soube do que aconteceu em Jerusalém, do homem poderoso em obras, em milagres, Jesus de Nazaré. E Jesus falando, Jesus explicando as escrituras para eles, dizendo, mas a Bíblia não falava do profeta, que o profeta não disse que era necessário ele morrer? E eles caminhando e de repente, em um lugar Jesus desaparece. Aí eles entendem que aquilo era Jesus. E ele disse, você percebeu que o nosso coração nos queimava? Não foi assim? Então, eles não tinham convicção mais. Eles estavam abalados, eles estavam tristes. Eles estavam se escondendo. Mas vocês perceberam que quando Jesus apareceu, começou a aparecer, de um por um apareceu, e a Bíblia diz que ele apareceu a Paulo e a mais de 500 pessoas. Vocês perceberam que a atitude deles mudaram? Mudaram ou não? Por quê? Porque eles agora não tinham mais medo.
Pedro pregou para uma multidão, mesmo sabendo que ele poderia morrer. Como é que alguém vai morrer por uma coisa que não tem certeza? Para ele dar a sua própria vida, ele precisou ver Jesus ressuscitado. Vocês perceberam que a Bíblia diz que Pedro estava no calabouço, preso, para ser julgado e condenado no outro dia? E a Bíblia diz que Pedro estava acordado, nervoso, desesperado. Era assim? A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Já estou me arrepiando todinho aqui. E de repente, chega um homem de branco. E a Bíblia diz que sobrenaturalmente as portas da cadeia se abrem. E tinha uns guardas lá, e parece que os guardas ficaram anestesiados, e quem dormiu foi os guardas. E o anjo entra. E o anjo toca em Pedro e as cadeias, as correntes caem no chão. E Pedro sai andando com o anjo, conversando com o anjo. Dá uma glória a Deus. E quando Pedro sai lá fora, ele diz, oxente. Eu imagino ele se beliscando. E dizendo, oxente, pernambucano. Eu pensava que eu estava sonhando. Eu pensava que era uma visão. Mas agora eu vejo que o Senhor mandou o seu anjo para me libertar dessa prisão. Agora, mais interessante é que quando Pedro chega lá onde os homens, os discípulos, apóstolos estavam com medo, preso lá em um lugar lá, Pedro chega batendo lá na porta, pá, 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 pá. Está lá em Atos dos Apóstolos, pá, 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 pá. Aí diz que a empregada desceu lá, olhou pela brecha e disse, oxente, é Pedro. Aí ela volta em vez de abrir a porta e vai dizer, Pedro está lá embaixo. Aí os homens ficaram sem acreditar, porque eles estavam orando por Pedro. E quando eles voltam lá, se eu não me engano, eu não me lembro bem não, mas se eu não me engano eles estavam orando. Quando eles voltam lá, quem estava lá? Pedro. Isso é uma comprovação da ressurreição de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que eles, muitos, morreram crucificados de cabeça para baixo. Eu não sei se foi Pedro, sabe dizer? Segundo a história, os historiadores. Pedro de cabeça para baixo. Outros cerrado ao meio. Estevão apedrejado. Agora imagina Estevão sendo apedrejado e olhando para o céu e dizendo, eu vejo o céu aberto e o Pai e o Filho de Deus assentado à destra dele. Isso impulsionava as pessoas a pregar o evangelho, porque eles pregavam sobre a ressurreição dos mortos. Eles diziam com ousadia, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E os homens, os religiosos da época, eles ameaçavam eles e diziam assim, para de falar nesse nome, pelo amor de Deus. Mas quanto mais eles mandavam parar, mais eles pregavam a palavra do Senhor. Pedro, em uma ministração, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, prega o evangelho. Agora ele não era aquele Pedro molenga. Agora ele era um Pedro cheio do Espírito Santo, que orava em línguas, falando com ousadia para uma multidão no dia de Pentecostes. E mais de 3.000 almas se convertem. Isso é uma prova que verdadeiramente Jesus ressuscitou. Aí eu te pergunto, se isso fosse uma história de carochinha, tinha sustentabilidade desses anos, tudinho, a mesma pregação, o mesmo ensino, a mesma fé, e mesmo as pessoas morrendo sem negar o nome de Cristo? Nunca que teria sustentabilidade. E por que tem sustentabilidade? Porque os homens viram Jesus ressuscitado. Amém? E tem muitos ainda que hoje ainda veem Jesus, que tem um privilégio de Jesus aparecer para eles. Vocês sabiam disso? Que Jesus pode aparecer? Pode, irmãos. Amém? Então isso gerava uma convicção. Se ele ressuscitou, então eu posso acreditar. Se ele ressuscitou, então eu vou negar as práticas do mundo. Se ele ressuscitou, eu entrego a minha vida a ele. Se ele ressuscitou, por quê? Se ele ressuscitou, ele é o caminho para eu depositar a minha fé, para que eu possa ressuscitar e viver eternamente, irmão.
Olha para seu irmão e diga assim: só vai viver eternamente aqueles que nasceram de novo, confessaram Jesus como seu Senhor e estão renunciando a sua vida por amor a Ele. Amém? Diga: Jesus ressuscitou e eu vou ressuscitar também. Diga: eu vou fazer parte da primeira ressurreição dos mortos. Glória a Deus. Agora vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Quem está aprendendo? Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí para seu irmão e diga assim: não durma não, viu? Se dormir eu vou dar um catucão. O pastor já autorizou. Amém? Deus é bom, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Pode colocar na ARA, viu? Pode deixar, deixa aquela lá, vá, depois nós vemos. Vamos ler junto? Porque, agora eu vou falar agora. Primeiro foi Jesus. Aí em seguida, fazendo parte do primeiro pacote da ressurreição, em seguida vem a igreja de Cristo, aqueles que dormiram em Cristo, ou seja, morreram em Cristo, que acontecerá justamente junto com o arrebatamento da igreja. Vamos lá. Porque haverá o grito de comando, vamos ler comigo, todo mundo? Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. Então próprio Senhor descerá do céu. Aqui trata-se do arrebatamento. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, esse crendo é bastante interessante. Está numa versão atualizada aqui, viu? Para ficar uma linguagem mais simplificada. Mas você pode ver também em outras versões. Mas o significado é o mesmo. Esse crendo aqui não é só dizer eu acredito. Você sabia que o diabo crê? E o diabo vai ser salvo? Não é só eu acredito. Amém? Acreditar envolve muito mais. Acreditar envolve renúncia, entrega, santificação e devoção. Amém? Vou repetir. Vamos repetir comigo. Acreditar significa... Eu acho que tem alguém lá fora, se precisar de ajuda, quiser alguém atender lá, um diácono, alguma coisa. Acho que a irmã já foi lá. Vamos lá. Acreditar significa... Vamos, fala, igreja. Acreditar significa renúncia, devoção, entrega completa. Diga, não é perfeição. Por que não é perfeição? Porque se fosse perfeição, Jesus não precisaria morrer pelos nossos pecados. Estão entendendo? Porque se fosse por perfeição e eu fosse perfeito, não haveria a substituição. Não precisava. Jesus nos substituiu porque Ele foi perfeito. Pronto. Jesus, Ele era perfeito, diga, Ele era perfeito. Por isso Ele foi o Cordeiro de Deus que me substituiu. Então Ele não está pedindo a perfeição, Ele está pedindo uma entrega. Amém? A entrega sua. A sua entrega, a sua renúncia, a sua busca. Não sair do caminho. Esse é o caminho. A sua associação com Ele. Amém? Porque quando o cara vai para o mundo, ele começa a se distanciar. Não, eu só vou ali. Aí vai se distanciando e faz igual a parábola do homem que comeu lama com os porcos. Do filho pródigo. Pai, me dá o meu dinheiro. E ele foi parar onde? Foi parar no mundo comendo lama com os porcos. Aí Jesus relata na parábola que ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Há um perigo. Olha aí para seu irmão e diga, sair da presença, há um perigo. Diga, é perigoso ficar no arrebatamento. Agora imagina a pessoa ficando no arrebatamento
porque se desviou do propósito, da direção. Amém? Vamos lá, coloca o texto aí, lê comigo. Porque haverá som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos até o versículo 17. Vamos lá. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. O arrebatamento é o encontro da igreja com Cristo no ar. Agora imagina que dimensão de poder glorioso, irmão. Porque aqui não está tratando da volta gloriosa de Cristo, aquela volta que todo olho verá. A volta que todo olho verá não é para a igreja, não. Amém? A volta que todo olho verá é no final da grande tribulação, onde ele vem como juiz sobre a terra. Que a Bíblia diz que todos os povos lamentarão. A igreja não vai lamentar. A igreja vai ser tirada. Pastor Diego, olha que poder. Quantos milhões ou bilhões de pessoas salvas no mundo. E num exato momento, como Paulo disse na carta, presta atenção, Isaac, como Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo 15, não precisa abrir não, ele disse que será como num abrir e piscar de olhos. Fecha os olhos bem rapidinho assim, ó. É o tempo, passa assim, ó. E nesse exato momento, é um poder tão sobrenatural que esse poder ressuscita primeiro, em questão de milésimo, os que morreram em Cristo, pá, são ressuscitados. E nós os que estamos vivos, pá, seremos, meu Deus do céu, seremos arrancados da terra. Não vai dar tempo você pensar não, irmão. Não vai dar tempo você refletir não. Não vai dar tempo nem sentir. Será que não dá um friozinho na barriga não? Não dá tempo não, é ligeiro demais. Quem vai estar lá, dá glória a Deus. Que poder extraordinário. Olha como o Deus que nós servimos é grande, irmão. Amém? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Se aqueles homens de Deus do passado, que continuaram a igreja de Cristo, deram a sua vida sem medo, por que eles deram a sua vida? Queimados. Alguns iam para a fogueira, irmãos. Enquanto eles tocavam fogo, eles cantavam para o Senhor. Era o corpo queimando e eles cantando. Então minha alma canta a ti, Senhor. E o corpo queimando e eles glorificando a Deus. Por que eles faziam isso? Porque eles viram, porque eles provaram, eles apalparam, eles tocaram. Judas disse a Jesus, toque aqui, ele ressuscitou. O evangelho está sacudindo a terra. Se isso não fosse verídico, o diabo já tinha apagado da memória. O diabo já tentou excluir a Bíblia da terra e nunca conseguiu. E nunca vai conseguir. Porque uma sede de Satanás. Porque os demônios se prostram quando o nome de Jesus é pronunciado. Comprovação, irmão, que Jesus é ressurreto. Olha para seu irmão, catuca ele assim, diga comprovação.
Não, sacuda ele. Aí tem gente que precisa ser sacudido. Diga, comprovação. Diga que você não pode mais desistir, irmão. Não podemos negar a nossa fé. Não podemos ter vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Que aqueles tempos voltem onde os crentes andavam com a Bíblia debaixo do braço. Que aqueles tempos voltem onde as mulheres se santificavam sem mostrar partes íntimas do seu corpo. Que esses tempos voltem. Que essa igreja volte ao alinhamento que Deus quer para ela. Aleluia. Renuncie o que tiver que renunciar. Deixe o que tiver que deixar. Deixa falar de você. Fale o que quiser falar, irmão. Mantenha-se firme na fé. Um dia nós vamos ressuscitar. Um dia nós vamos viver a eternidade na presença do Senhor. Aleluia. Passa ligeiro. Vem para cá, Ministério Louvor, mas eu ainda vou falar mais um pouquinho, viu? Aleluia. Era para você estar muito empolgado, viu? Eu não sei como é que acaba no culto desse, fica com cara de sono, não. Eita, Jesus. Deus é bom. Vai ser um poder ou não vai, irmãos? João capítulo 14, eu amo esse texto. Vamos ler primeiro 1 Coríntios 15, 51 e 52. E depois nós vamos para João 14, versículo 1, 2 e 3. Faz uma base aí, vocês, louvor, por favor. Deus é bom, Deus é bom. Vamos lá, coloca aí na tela. Quem pode ler aqui? Vamos ler? Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Está tratando de que aqui? Do arrebatamento. E por que está dizendo que nós vamos ser transformados? Porque os que estiverem vivos não provaram a morte. Então é necessário que nós recebemos o corpo de glória. Porque Jesus disse que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Amém? Para estar naquele lugar é necessário corpo glorificado. Corpo glorificado, a igreja vai receber quem está vivo no arrebatamento. Se nós colocarmos na versão ARA, que é a Almeida, coloque aí a Almeida Revista Atualizada, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, está tratando da morte, mas transformados seremos todos. Versículo seguinte, vamos ler junto. No momento, voz alta, todo mundo, já. No momento, fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse texto testifica o que eu acabei de falar. A ressurreição dos mortos que morreram em Cristo. Amém? E o arrebatamento com o corpo glorificado. Tudo isso faz parte do primeiro pacote da ressurreição dos mortos. Bora lá, Jesus ressuscitou primeiro. Pode dizer, Jesus ressuscitou primeiro. Em seguida, a igreja, antes da grande tribulação. Aí faz parte da primeira ressurreição ainda. Porque a Bíblia fala que na segunda ressurreição, que aqueles que ficaram para a segunda ressurreição, eles não serão salvos, mas serão julgados.
ver se eu acho esse texto aqui. Eu acho que vai estar em Apocalipse 24. A outra parte da ressurreição, que vai ser assim: Jesus, a igreja antes do arrebatamento e os santos da antiga aliança. Eles estão esperando também a ressurreição. Porque essa ressurreição aqui é referente à igreja de Cristo, o arrebatamento e a ressurreição dos que dormiram em Cristo. E os que morreram no Antigo Testamento, crendo na promessa do Salvador, que foram tirados do Hades, quando é que eles vão ressuscitar? Vão ressuscitar para a vida eterna? Porque a Bíblia diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Está escrito lá em Daniel 12, versículo 2. 12, versículo 2. 12, 2. Lê comigo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Vocês estão entendendo o que a Bíblia está dizendo? Uns vão ressuscitar para a vida eterna com o corpo glorificado, mas tem outros que vão ressuscitar e não é para a vida eterna, mas para a vergonha eterna. Ou seja, serão os que serão lançados no lago de fogo. Está dando para entender? E o último texto, e a gente continua essa matéria quinta-feira. A gente conclui quinta-feira. Apocalipse 20, nós vamos ler do 4 ao 5, para a gente finalizar. Eu quero um esforço seu para ler, viu? Deus é bom. Está acabando. Vamos lá. Espera aí, antes para nós entender esse contexto, isso aqui foi João que teve a visão em Apocalipse, e foi relatado no livro de Apocalipse, chamado Apocalipse, ou seja, revelação dos últimos tempos. João viu, vamos lá, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados. Para. É interessante eu prestar atenção nisso. As almas dos decapitados. O que foi decapitado? O corpo. Amém? João estava dizendo, eu vi as almas dos decapitados. Agora, se nós analisarmos, você pode ver isso em casa, porque o tempo não dá. Apocalipse 20 vai tratar da prisão de Satanás e os 1000 anos, vai tratar da primeira ressurreição, vai tratar também da derrota de Satanás quando ele é solto, e vai tratar do juízo de Deus. Então essas almas do decapitado que João está vendo, não foram os que foram decapitados agora, ou que estão sendo decapitados por causa do amor à palavra de Deus. Esses aqui que morreram com Cristo já vão ressuscitar primeiro. Essas almas aqui são as pessoas que na grande tribulação não vão negar a sua fé. Amém? E ele diz assim, ó, vi as almas, vamos lá, vi as almas por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra, tanto quantos não adoraram a besta. A besta não vai estar lá. A besta que fala o anticristo, ele não vai estar governando nos 7 anos da grande tribulação. Amém? Diga graças a Deus, eu não vou estar lá, mas muitos vão estar. E vai ser um período de muito terror na terra. Vai ser o período onde a Bíblia fala lá em Apocalipse dos ais. Vai ser um período onde a Bíblia fala em Apocalipse das trombetas e dos selos sendo abertos. É citado até de um meteoro de uma proporção gigantesca que será arremessado sobre a terra. Amém? A Bíblia cita de milhares de animais, peixes, água como sangue. Tudo isso dentro do período da grande tribulação.
Pessoas procurando água para beber e sem conseguir. Olha que terror, irmão. Nessa época, a aflição será muito grande, pois vão ter que negar a Cristo, porque no período da grande tribulação não se pode possuir uma Bíblia, não se pode falar de Jesus. E vocês estão percebendo? Olha para cá. Vocês estão percebendo que tudo está se encaminhando para isso? Tá ou não tá, igreja? Vamos lá, vamos concluir e a gente termina. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos... Vamos ler do começo, que aí vocês leiam lá de trás também, todo mundo. Vi tronos, e nesses sentaram-se aqueles quais foi dada autoridade de... Vi ainda as almas do decapitado por causa do testemunho de... Bem como por causa da palavra de... Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e nem na mão, e viveram e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então as almas dos decapitados vão ressuscitar no final da grande. Aí fecha-se o pacote da ressurreição. Aqui fechou a primeira ressurreição e o pacote. Amém? Significa que ainda dentro da tribulação ainda haverá oportunidade. Mas é melhor subir agora, viu? Do que se aventurar lá. E é interessante, estou fechando, que fala de uma marca, chamada a marca, que será colocada na testa ou... que nós vamos também estar estudando sobre isso com mais riquezas de detalhes. E será um governo do anticristo, onde ninguém vai poder comprar ou vender se tiver a marca, se não tiver a marca da besta. Essa marca, ela vai ser concretizada 100% dentro da grande tribulação. Mas vocês estão percebendo que fora da tribulação tudo já está se encaminhando para um dinheiro virtual? Amém? Então que estejamos preparados para esse período. Fique de pé. Louva a Deus por esse estudo. Com toda a alegria no coração, vamos adorar a Deus. Te amo, Levante Deus. as suas mãos. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. E desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.